Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar os nossos estudos. Hoje eu quero passar um pouco sobre o fundamento da nossa abertura, a abertura da casa, da agida em si, de modo geral. Nós possuímos vários rituais e esses rituais que iniciam o nosso começo da agida. Então, sempre que iniciamos, nós iniciamos com uma oração. Fazemos uma corrente, os médios fazem uma corrente, onde faz uma oração, um Pai Nosso, uma oração que traga e comece a conexão espiritual, correto? Após essa oração, nós viramos para o Congá, sempre de frente para o Congá, e de frente para o Congá nós abrimos a Jurema. Então, o que é abrir a Jurema? É quando a gente usa a nossa mão no nosso frontal, a nossa mão na parte de trás e movimenta para a direita. Ele vai ter que voltar, mas ele vai terminar no movimento da direita. Por que nós fazemos isso? É onde nós conectamos e iniciamos a abertura da nossa conexão espiritual. Então, quando nós cantamos dentro da casa, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Juremar, então quer dizer que eu estou começando a trabalhar o meu campo, o meu coronário, para poder receber as energias e a expansão da energia espiritual. A ideia de quando nós giramos para a direita é sempre como se a gente estivesse expandindo as vibrações. Então, sempre que a gente fizer esse giro, a gente quiser expandir, a gente vai, eu vou fechar. Eu faço o sentido contrário, correto? Após fazer esse processo da abertura, nós fazemos a defumação. A defumação da casa é feita nos 4 cantos da casa, depois eu vou fazer um vídeo só sobre defumação, mas ele vai passar sobre todos os médios, depois que passar da assistência. Então a defumação sai, defuma a assistência da casa, volta e defuma os médios. O que é essa defumação? Normalmente o incensário está balançando na frente da pessoa, você vai puxar essa vibração para você, jogar e descarregar como o corpo todo. Ou seja, você está puxando a vibração das ervas, que é a defumação, jogando para si e descarregando a sua energia negativa que precisa. Ou seja, como você está puxando, novamente a gente gira para a direita. Então, eu puxei, limpei, rodei para poder descarregar. Pode fazer o oposto também, você pode cruzar, saudar, girar e depois descarregar. Eu normalmente prefiro descarregar e depois girar. Ou seja, eu tiro a minha energia negativa e com a energia das ervas eu vou fazer ela expandir nos trabalhos que eu vou fazer, tá? Na energia das ervas. Após, quando nós terminamos esse processo da defumação, inicia os pontos dos orixás. O primeiro ponto que a gente tem é o ponto de Oxalá, que é o primeiro que é sempre saudado na linha dos orixás. Nós fazemos uma posição em que nós ficamos de joelhos, levantando as mãos, abaixando a cabeça em reverência. É uma forma da gente reverenciar a energia e a importância de Oxalá. Trazer aquela vibração para nós e entender que estamos ali de forma humilde para receber conhecimento, vibração e energia dos nossos orixás, principalmente de Oxalá. Então, quando nós fazemos essa posição, normalmente não tem toque de atabaque, é só o respeito e a tranquilidade que transmite entre Oxalá para a gente, tá? O próximo orixá que a gente tem é Xangô. Xangô, muitos dos filhos costumam cruzar a mão e colocar a mão nas costas. Então, como se fosse firmar na cabeça. Isso é uma firmeza que você está firmando a sua cabeça, o seu coronário, com a energia de Xangô. No meu caso específico, eu sou filho de Xangô. E quem é filho de Xangô faz isso. Firma a cabeça, joga a energia nela e a partir daí começa a expandir a energia daquele orixá para você, tá? O próximo ponto que a gente canta é de Iemanjá. Iemanjá é uma outra energia mais calma, é uma energia de maior tranquilidade. Então o que acontece? Normalmente nós sentimos nosso corpo mais leve, nós sentimos
e você faz uns movimentos como se fosse um movimento das águas, de forma bem tranquila, bem serena, de forma que ela irradie para Iemanjá e volte para a gente, irradie para Iemanjá e volte para a gente, entende? Que é um processo em que nós podemos nos limpar, nos energizar e nos tranquilizar com essa energia. Depois que a gente canta para Iemanjá, nós cantamos para Ogum. Ogum, ele faz a mesma coisa. Como é um orixá guerreiro, um orixá mais enérgico, mais, não vou falar força, mas é de maior intensidade a sua energia. Então, o que nós fazemos? Nós saudamos, normalmente eu saldo, Ogum, só que abaixo no sentido da espada. Então você pode colocar a espada, mas como também pode só saudar com a mão no peito ou só saudar. Eu aceito as ordens do meu general da Umbanda, entendeu? Então eu estou recebendo aquela vibração, estou recebendo aquela energia, estou trabalhando aquela energia. É uma forma de saudar e se conectar nessa energia de Ogum, tá? Logo em seguida a gente tem Yansan. Em Yansan, muitos dos filhos também trabalham, recebem energia como se fosse um leque. Sua mão movimenta como se fosse um leque para poder circular o ar, movimentar o ar. Por que faz isso? É uma forma que irradia a energia de Yansan. Yansan é uma energia muito transformadora, muito dinâmica. Então, ela movimenta muito, por isso é uma energia muito associada ao ar. E essa circulação de ar permite que essa energia circule no seu filho, os filhos de Yansan e todos que estão no terreiro, tá? Depois de Yansan nós temos Oxóssi. Oxóssi é a mesma coisa, Oxóssi é caçador das matas, fartuda. O que a gente faz? Normalmente nós saudamos Oxóssi com a mão no peito. Então eu saldo Oxóssi. Eu posso saudar Oxóssi com as duas mãos. E é a principal saudação que nós temos para caboclo. Então, quando você vai saudar um caboclo, você sauda dessa forma. E é a saudação que a gente faz para Oxóssi. A gente bate também no peito em saudação e homenagem a ele, tá? A última vibração que a gente tem é de Oxum. Oxum, nós já fazemos um movimento de uma água calma. Se Iemanjá a gente movimenta ela entre ir e voltar, Oxum não. Ela é um rio que ela está de forma tranquila no nosso oceano, entende? Então, é uma lagoa tranquila, é uma água de paz. Então você movimenta uma energia, mas conduzindo e trazendo uma energia de paz para vocês. Tá? Quando a gente termina a saudação dos pontos para os orixás, nós entramos na firmeza dos anjos de guarda. O que é a firmeza dos anjos de guarda? Onde nós saudamos os anjos, pedimos a proteção para eles. Normalmente a gente também faz, a gente estica a mão pedindo proteção ao nosso congá, aos nossos protetores e joga no nosso peito para poder receber essa energia. Então eu recebo a energia e ao mesmo tempo eu transmuto essa energia para mim, tá? Por isso que a gente fecha a energia. Cada uma das energias a gente fecha um determinado ponto para fortalecer a energia do próprio aparelho e do próprio médium durante a agida, tá? Depois que a gente sauda os anjos de guarda, nós fazemos a saudação às almas. Como que é feita a saudação às almas? Normalmente a gente faz o cruzeiro das almas no chão, nós abaixamos fazendo o cruzeiro das almas, representando as almas, e usamos a pemba, o pó de pemba. O pó de pemba que nós usamos é uma forma de limpeza energética que nós temos. Então, depois que nós saudamos as almas, a gente joga o pó na mão dos médiuns, eles recebem de mão aberta, movimenta a energia, pedindo a limpeza e a proteção das almas, joga da cabeça até os pés. Quando a gente faz esses carregos, eu estou limpando e pedindo as almas para limpar todo aquele resto de energia e de miasma que ainda pode estar ali e me fortalecer com a energia das almas que a gente precisa para os trabalhos, tá? Esses são os fundamentos que nós temos da abertura da casa. Então, quando a gente começa a gira, a gente começou dentro do terreiro e nós estamos dentro dessa gira, a gente tem que entender um pouco como cada item desse funciona, até para facilitar e para poder
conectar melhor a nossa vibração. Se você for pensar em expandir o seu campo energético, você tem que entender como que ele funciona. E para entender, você tem que ter esse tipo de conexão, entender o porquê faz as coisas. Então, isso é uma regra? Ah, só pode funcionar, só pode fazer dessa forma? Não. A regra não é só essa. Você pode fazer de outras formas. Você se conecta e salda da forma que você acha melhor. Você sente melhor, você conecta melhor. Mas você tem que entender os fundamentos como é feito na casa, até para quando você está entrando e iniciando, você seguir esses fundamentos e facilitar a sua incorporação e os seus trabalhos, tá? Espero que o vídeo ajude a entender um pouquinho como que nós trabalhamos na nossa abertura da gira. Tá? Até o próximo.